Nesse vídeo vou falar sobre o curso para professores de inglês que eu fiz lá em Vancouver, no Canadá. Mas antes, roda a vinheta. Eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores. Muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar aqui hoje de um assunto, de um vídeo dos mais esperados aqui desse canal, que é sobre o curso para professores que eu fiz no Canadá. Fui lá para Vancouver e os professores pedem muito, perguntam detalhes, enfim, como é que era isso, como é que era aquilo, então estamos aqui para isso. Bom, vamos do começo então. Uma vez. Brincadeira, então. Eu fui em dezembro de 2019, tá? Então, um pouquinho antes da pandemia, graças a Deus que eu fui em dezembro de 2019, porque senão, enfim, caos, né? A pandemia estourou ali por volta de março de 2020. E aí, o que acontece? Eu resolvi investir em mim de verdade, então, assim, aumentar a quantidade de trabalho, melhorar o que eu tava fazendo, enfim, acreditar no meu potencial como teacher, não é mesmo? Como professora de inglês. E aí, eu comecei a ganhar bem. É isso, a real é que eu comecei a ganhar bem mesmo em 2019. E aí, quando foi ali por volta de junho, julho já, eu percebi, né? Porque eu meio que tava acostumada a ganhar mal, como acho que a maioria dos professores aí de inglês e de idiomas, na verdade. E aí, quando eu resolvi investir em mim, eu percebi que o negócio estava acontecendo, devia ser ali por volta de junho, julho, e aí eu resolvi fazer o intercâmbio, né? Falei, cara, eu vou fazer o intercâmbio. Eu tava ganhando já alguma coisa perto de 10k, então o dinheiro tava sobrando. Afinal de contas, as minhas despesas não aumentaram proporcionalmente assim tão rápido. E aí eu fui atrás de uma empresa, né? Enfim, uma loja lá que a gente tem aqui em Brasília. Uma empresa de intercâmbio. Aqui em Brasília a gente tem duas mais tradicionais. E aí eu fui nessas duas. Tem várias aqui, claro. Mas eu fui em duas mais tradicionais, assim. Porque sim, né? Enfim, eu já tinha feito intercâmbio por uma delas, inclusive, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, trabalhei no McDonald's. Então eu já tinha feito por uma delas, então já tinha uma certa preferência, assim. Mas fui aberta, peito aberto, coração aberto para as opções. E aí, quando você chega nessas empresas de intercâmbio, tem muita opção, assim. Você tem muita opção dentro do não conhecimento que você tem, né? Do desconhecimento que tem do assunto. Mas também não é tanta opção, assim, para você, enfim, escolher. Não é nada como quando você vai estudar fora, tipo, fazer um curso, né, pra aprender o idioma. Nossa, você tem todos os cantos do mundo, você tem todos os tipos, todas as possibilidades. Para professores de inglês não é assim, né, menor comparado com isso. Mesmo assim, eu tinha várias opções. E aí eu pesquisei, e aí nesses lugares eu gostei muito de um curso, inclusive, era um curso para professores, né, para poder você aprender a ensinar alunos que vão fazer provas de proficiência. Então tinha esse curso que era muito interessante, era o que eu gostava muito, só que ele era em Londres, e aí é no verão de Londres, então seria em julho, né? Isso lembrando que a gente tava falando ali do mês de 2019, e eu queria ir muito logo, porque, cara, eu queria ir muito logo, na verdade, eu tava ansiosa pra ir mesmo, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia conseguir pagar uma viagem pra mim, internacional, sabe? Um intercâmbio, passar ali, enfim, um mês, né? Foi que eu fiquei fora. Então, assim, eu não imaginava. Isso não era uma realidade da minha vida. Eu não conseguia nem viajar a lazer, sabe? Pro exterior, ganhava muito pouco. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, que eu tava com essa possibilidade de investir em mim, de prover isso pra mim, sabe? Eu ia viajar sozinha, era um intercâmbio, era minha primeira viagem internacional sozinha, né? Já tinha viajado internacionalmente antes, mas nunca sozinha. Então, assim, eu tava muito orgulhosa de mim, eu queria muito ir, eu queria muito viver isso, sabe? Então, eu acabei não priorizando esse de julho, ainda bem, porque depois entrou a pandemia. Mas assim, tinha gostado, e nessa escola de Londres, em julho, tinham vários cursos interessantes. É claro que em Londres é em libras, né? Então é muito mais caro, porque, bom, o Canadá é alguma coisa, né? Era, não sei quanto é que tá aí hoje, mas era na época, eu acho que tava 3,30, 3,40. Libra sempre foi muito caro. Então também tinha isso. E aí eu fiquei nessa, né? Algumas opções, como eu citei aqui. E aí também voltei pra casa pra pesquisar. E aí eu fui ver online, né? Quando você vai ver online, você não sabe muito no que você pode confiar, porque você não conhece nada. É uma viagem internacional, você tem que, né, tomar cuidado aí pra não cair em nenhuma enrascada séria, né, não só uma questão de perder um pouquinho de dinheiro. Então, como eu tava com direcionamento já dessas escolas, eu parei pra pesquisar um pouquinho, e aí eu já tinha pelo menos as escolas, né, com credibilidade ali.
E eu cheguei a pensar no Celta, em 2019, só que fuçando, eu descobri que o Celta tem, né, em vários lugares do mundo, e eu tenho muita vontade de morar na Austrália, então eu acabei deixando o Celta um pouco mais pra frente, meu planejamento entrou um pouco mais pra frente, pra eu fazer esse Celta morando lá, e de repente ficando ali uns 3 meses ou 6 meses, sabe? E aí naquele espaço de tempo que eu tinha, como ele já era julho, e eu queria ir em dezembro, eu não tinha como juntar esse dinheiro pra ficar 3 meses, né, fora do país. Eu queria ficar um só também, porque eu tinha as minhas turmas, né, então eu não tinha como não dar aulas 3 meses também, mesmo que eu tivesse o dinheiro. Eu teria que entregar essas turmas para algum outro professor. E aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque se a pessoa vai gostar do professor novo muito, né? Assim, e vai querer continuar com ele. Se ela vai gostar pouco, vai falar: nossa, mas Amanda, cadê a Amanda? Então assim, eu não tava preparada para essa transição, nem emocionalmente, nem financeiramente, né? Essa coisa de entregar as turmas. Então eu escolhi ficar um mês, porque eu não precisaria, né, entregar nada. Eu tiraria um mês, eu adiantei as aulas com os alunos, eu adiantei a maioria das aulas. Então, esse é o meu planejamento. Falei, cara, eu vou ficar um mês, porque aí eu, né, já vai ser dezembro, o pessoal já tá mais desanimado, já tá mais cansado, enfim, já é uma época um pouco mais parada. E aí, esse é o meu planejamento. Então, eu deixei o Celta um pouco mais pra frente, né? E aí, eu vi que tinha o TKT, que é a sigla, né, pra Teaching Knowledge Test. Então, é pra você, né, uma prova pra medir o seu conhecimento de teaching. Então, a prova é só uma prova, tá? O TKT é só uma prova, só que tem o curso pra você fazer a prova, né? Porque como toda prova, ela é uma prova de Cambridge, então como toda prova, você tem que saber ali o que a prova espera de você, né? Você pode chegar e fazer sem curso nenhum e tal, você paga e faz a prova, beleza. Mas, né, você não sabe, você tá dando um tiro no escuro. Então a gente acaba fazendo o curso pra poder saber o que Cambridge espera da gente, quais são os conceitos que ele quer, enfim, até pra saber se você tem, né, o conhecimento daqueles conceitos do jeito que ele precisa, do jeito que ele quer que você aplique na prova lá. E aí tinha essa possibilidade. Eu achei super interessante, porque ele é de Cambridge também, assim como o Celta, né? Então ficaria o TKT, então o curso pro TKT e a prova, o Celta mais pra frente e eventualmente um Delta. Então foi esse o planejamento que eu fiz na época, e aí acabei optando por esse curso, por essa opção. E aí, beleza, optei pelo TKT. Aí eu botei, claro, você já sabe, né? Minha cola pra não esquecer nada. Então, beleza. mas aí o que é então? Mas Amanda, o que é o TKT? Então, olha só, pra quem não conhece, o TKT é uma prova, e aí ela é feita pra você testar o seu conhecimento, né? De professores de inglês ali, e para professores de inglês que dão aula para as pessoas que não são nativas também, pessoas que falam outros idiomas. Então, ela é uma prova pra isso, é uma prova conceituada no mundo inteiro, tá? Porque ela é uma prova de Cambridge. Então, assim, tudo bem, no mundo inteiro, talvez não todos os países do mundo, mas assim, acho que parece que eu olhei no site, são 60 países ou mais de 60 países, enfim. São muitos países lá que é reconhecido. Então, é uma prova boa pra você testar ou como é que tá o seu conhecimento de inglês, de como dar aula de inglês. E, inclusive, você não precisa ser professor já, né? Você pode ser uma pessoa que tá começando, mas, enfim, você tem que passar na prova, né? Pra poder ganhar o certificado. E aí, a prova, o que é esse passar na prova? Você não reprova na prova. Você tem 4 bands. Então, band 1, 2, 3 e 4. E aí, a prova, elas são 80 pontos. Então, os primeiros 20 pontos, você acaba ganhando band 1. Então, você não reprova. Você pode ser band 1, band 2, band 3, band 4. Claro que todo mundo quer ser band 4, porque o band 4, ele vai ali... Você pode perder até 19 pontos. Então, quem tira de 62, né? 61 para 80, você é band 4. E aí, você vai decaindo assim a cada 20, né? 19 pontos ali. E aí, pra testar o seu conhecimento. Então, pelo menos não tem aprovação. São 7 tipos de TKT que você tem. E aí, você tem TKT, enfim, pra criança, TKT isso, TKT aquilo. Até anotei aqui, inclusive, os dos módulos que eu fiz. Porque esse curso que eu tava namorando lá na época, ele é um TKT pra módulo 1, 2 e 3. Então, só pra esses 3 módulos. Tinha a opção de adicionar o módulo pra Kids. Não é Kids, tem 2 categorias no negócio de criança. Tem Young Learners e Very Young Learners. E aí eu não tinha interesse, porque eu não quero dar aula pra criança, então... Enfim, não queria, mas tinha essa opção também pra você adicionar. E você ficaria 2 meses, se eu não me engano. Além, também tinha esse problema, né, do tempo. Eu não podia ficar 2 meses. Então, olha só, o módulo 1, ele testa o conhecimento, eu coloquei aqui o nome certinho, é Background to Language Teaching. O módulo 2, Planning for Language Teaching.
E o módulo 3, Classroom Management. Então, são esses 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. E aí você faz, né, essas provas, você pode fazer elas juntas, tá? Cada prova é separada. Ou você pode fazer separado. Então, no caso, você pagaria as 3 provas e faria as 3 provas. Ou, enfim, pagaria uma e faria uma. Lá no caso, você estava fazendo o módulo das 3, faria logo as 3, né? Já tava lá. E aí, são 80 questões, já citei. É 1h20 de duração para cada prova. Então, assim, se você for fazer as 3 provas, fica um pouco cansativo. Tem que estar ali preparado, tem que levar um lanchinho, né? Porque você tem um intervalinho entre as provas, de algo em torno de 20 minutos, se eu não me engano. Mas, assim, tem que estar preparado, disposto, dormir bem, né? Porque, enfim, 3 provas de 1h20 não é uma coisa simplesinha. No final, você tá cansado. E as questões são de múltipla escolha, né? Ou então de você ligar uma opção com a outra. São 80, beleza. E olha só, pra fazer essa prova, tá? Pra fazer a prova, você não precisa de qualificação. Ele não exige especificamente a qualificação. Nossa, mas tá que apito o trem aqui. Ele não exige qualificação, tá? Específica, mas ele recomenda que você tenha ali pelo menos um nível B1 pra poder você conseguir render ali na prova, né? Ir bem e tudo mais. Eu, fazendo a prova, até achei que quem tiver o nível B1 vai sentir um pouco de dificuldade, porque tudo bem que, assim, eu levei menos tempo do que o tempo que a prova disponibiliza, né, pra você. Então, você tem 1h20 pra... Aqui tá apitando. Você tem 1h20 pra fazer a prova. Eu fiz as provas todas em menos tempo. Talvez uma pessoa que é B1, ela vai ter dificuldade também com o vocabulário. Mas tô dando a minha opinião, né? No caso, se você já tiver feito aí e, né, tiver tido essa experiência com o vocabulário, pode compartilhar aí com a gente. Porque eu achei que B1 vai dar uma sofridinha ali naquela prova. Mas enfim, essa é a recomendação oficial. Beleza? Beleza. Tá, então, Amanda, beleza. Essa daí é a prova. Essa é a prova do TKT. A prova do TKT você pode fazer aqui no Brasil, tá? Então, assim, você pode ligar, entrar no site, ver na sua cidade qual que é o centro aí autorizado, né? Nas grandes cidades costuma ter. E, tipo, aqui em Brasília tem. Então, por exemplo, aqui em Brasília você tem 2 vezes ao ano a prova. E aí você tem que se programar, né? Agora, se você for, por exemplo, São Paulo, Rio, você tem mais vezes ao ano. Então, você pode fazer aqui no Brasil mesmo. Eu já tava fazendo lá porque eu fui fazer o curso. O curso você pode fazer aqui também. Então, é só porque lá você tá em outro país, fazendo um intercâmbio, tendo uma experiência de conhecer, né, pessoas do mundo inteiro. Então, assim, só comentando que tem aqui também, caso você tenha interesse, você não precisa pegar e morrer em 20k aí pra fazer um curso fora de um mês, tá? Caso o seu objetivo seja realmente só tirar o título ou só fazer o curso. Mas, enfim. Tá bom, voltando pro curso. Ok. B1, achei difícil, ok. E aí, sobre o curso agora, então, que eu resolvi fazer. O que acontece? O curso, ele era integral, tá? Então, assim, eu fui pra lá pra fazer um curso, estudar o dia todo. Esse dia todo significa o quê? De 9 às 16, tá? Então, de 9 às 4 da tarde. Aí, isso era de segunda a quinta. E na sexta, a aula seria só pela manhã, de 9 às 12, tá? Era isso. Presta atenção nos detalhes aí, porque você vai ver a mudança que teve nesse treco. Então, se liga. Já falei que eu fui pra Vancouver, né? Ok, fui pra Vancouver. Porém... Ok, o curso integral de 9 às 4, com a sexta-feira só até meio-dia, eu tava indo pra estudar. Então eu tava zero preocupada de conhecer os lugares, de fazer muito passeio e tal, porque eu tava indo pra estudar. Eu nem pensei assim, eu falei, cara, claro que eu vou conhecer algumas coisas lá e tudo mais, algumas pessoas também, mas assim, eu foco é estudar. Eu quero ficar estudando, eu vou chegar da aula, vou estudar mais um pouco, depois eu dou uma passeadinha, não sei o que, é isso, ok. Spoiler, foi nada assim, mas tá bom, olha só. Aí era um curso integral, não sei o que. Aí beleza, anotei aqui que eu peguei a informação oficial mesmo, eram 27 horas por semana, tá? Então, e eram 4 semanas, então era um curso aí bem intenso, né? 27 horas por semana. Quanto que eu paguei no curso? O curso foi 1.660 CAD, né, no caso, que é o dólar canadense. Então, 1.660 do dólar canadense. Como ele tava na época algo em torno de 3,40, tem que multiplicar aí. E aí, paguei isso no curso, tá? No material, que é o livro que tá bem ali. Ai, meu Deus, peraí, pausa pra pegar o livro. Calma. Pronto, cheguei. É um livro desse daqui, que você também, inclusive, encontra na internet, se você quiser. Eu estudei ele muito, inclusive eu estudo ele ainda. Eu uso ele pra pegar conteúdo, tá, pra poder colocar no Instagram. Então é esse curso, esse material. Não era só esse, tá bom? Tinha também esse aqui é o oficial, né? Mas tinha também uma apostila, que era deles mesmo lá, da college que eu estudei. E aí, enfim, pelo material todo lá deles, eu paguei $125.
Então, canadense também. E tinha uma matrícula que eu tava vendo aqui, eu acho que a moça aqui da empresa do intercâmbio, ela me liberou da matrícula. Eu não tenho certeza. Mas a matrícula era $150. Tá, então tem isso também. Então ficou 1.660 do curso, 125 do material e 150 da matrícula. Era isso. E aí, beleza. Se você quisesse fazer o exame lá, você tinha que pagar mais $250, tá? Então, pra você saber também, você podia não fazer, né, o exame lá, mas enfim, normalmente você faz o exame logo após o curso, porque tá com tudo fresco na cabeça, é uma boa. Aí, ok. Eu fiz esse curso do TKT numa college que chama Greystone College. Então, essa college, ela exigiu o meu diploma de ensino superior. Porque você também pode fazer com o ensino médio, diploma do ensino médio lá, porém, só se for dos Estados Unidos ou do Canadá, tá? Então, se não for isso, ou pelo menos na época foram que me exigiram, não sei se mudou alguma coisa, mas eu precisei comprovar o meu, né, mostrar a minha graduação na faculdade, qualquer faculdade, tá? Então, só que você tem que ter um diploma de graduação de ensino superior. Então, esse era um pré-requisito para você poder estudar na college, que é onde é oferecido o curso para professores do TKT. E outra coisa, beleza. Isso daí. Eu fiz uma prova aqui no Brasil mesmo, tá? Porque você tem a college, aqui já não é a prova do TKT, aqui a college lá, ela exigia que você tivesse um inglês mínimo também, pra você não atrapalhar todo mundo na turma. Então você faz uma prova, eu fiz uma prova aqui escrita, e tinha que responder e tal, um monte de coisa no site lá, enfim, na prova, e também fazer uma prova oral, tá? Então, depois que você é aprovada na prova escrita, você faz a prova oral, eles te falam o seu nível, qual o nível que você atingiu, quais os cursos que você pode fazer. E aí, eu passei, né, graças a Deus, porque eu podia entrar em qualquer curso, porque, enfim, eu confesso que eu esperava minimamente isso mesmo. Então, beleza. Ok, aí entrei, fiz esse curso, tal, não. Aí, ok, maravilhosa, fui comprar minha passagem e comprei a passagem pro lugar pra onde eu comprei o intercâmbio, que era pra Toronto. Bugou aí? Porque eu falei que eu fui pra Vancouver e eu falei que agora que eu comprei pra Toronto? Pois é, buguei super também, porque eu comprei esse intercâmbio todo pensando em Toronto. Estava lá preparada para passar aquele frio dos menos, sei lá quanto, 20, 30 graus, né, que ele faz lá em Toronto no inverno, afinal de contas eu ia em dezembro. E aí, beleza, Toronto, maravilhosa, tal, fiz prova, não sei o que, comprei a passagem. Nossa, pesquisei essa passagem, viu? Pesquisei, comprei a passagem. No dia que eu comprei a passagem, eu estava chegando na casa do meu pai pra poder falar com ele, né, contar detalhes e não sei o que. A mulher me liga, eu comprei assim, 11 horas da manhã. A mulher me liga, tipo assim, 2 da tarde, sei lá, 3 da tarde. Amanda, o curso foi cancelado. E eu assim, como assim o curso foi cancelado? Eu acabei de comprar uma passagem. Ela, não, mas fica tranquila, porque pela lei aqui nacional, né, pela lei aqui no Brasil, a gente tem 24 horas pra cancelar essa passagem sem custo nenhum. E eu assim, cara, eu tenho 500 coisas pra fazer, aula, não sei o que e tal, nem tô em casa agora, como é que eu vou cancelar a passagem? Ela, não, Me dá seu login, sua senha, suas coisas aí que eu cancelo pra você aqui a passagem agora. E eu assim, tá, mas eu vou pra onde agora? Tipo, as paradas pagas, a passagem comprada, agora ia ter que trocar. Ela falou assim, olha, vai ter o curso em Vancouver. Eu assim, Vancouver? O que é Vancouver, meu Deus? Sabia, né, que era, meu Deus, uma cidade, mas assim... Oi? E aí meu pai... Nossa, mas Vancouver é muito mais longe, não sei o que. A gente foi lá no mapa, eu lembro direitinho, aí ele, Toronto, Vancouver, não sei o que. Ele, meu Deus, será que lá é mais frio? Ela falou assim, lá é menos frio, tá? Quase não neva, não sei o que e tal. E ela, não, você vai querer? Como é que você quer? Eu falei, sim, né? Eu vou querer, eu preciso fazer o curso. Você tá me dizendo que só vai ter em Vancouver, mas pelo menos vai ter em Vancouver? Aí ela falou... Vai, Vancouver vai ter sim, que não sei o que, não sei o que. Então... vamos pra Vancouver. E aí muda o plano, aquele negócio, tem que olhar a passagem de tudo de novo pra ficar pesquisando e tal, enfim. E aí eu vou falar sobre os detalhes do intercâmbio num outro vídeo, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo que é sobre o curso, então, ok. Só contando esse lado, por quê? Porque eu ia pra Toronto, e aí nesse meio do caminho eu resolvi ir pra... precisou fazer em Vancouver. Por isso que eu fui pra Greystone College, que é em Vancouver, tá? Então, só pra não ter essa confusão. Aí, ok. Outra coisa que aconteceu também no meio do caminho, né? Assim, eu tava com essa coisa que eu falei que era o dia todo de 9 às 16, segunda, quinta e sexta-feira era até só de manhã. Nesse meio tempo, eles resolveram que de 4 semanas, eles iam fazer só 3 semanas de curso, porque a escola ia fechar na última semana, que era a semana que ia pegar ali Natal e Ano Novo.
E aí eu fiquei, como assim, vai fazer as 3 semanas de curso se o curso já é um curso que é o dia inteiro? Aí eles, não, a gente vai ter que imprensar mais aula. Então o que acontecia? Eu tinha um intervalo de 10 minutos pela manhã e de 10 minutos pela tarde. Então era o tempo assim, de você realmente pegar uma água e ir fazer xixi. Era esse o tempo do intervalo. Só que no almoço a gente tinha 1 hora. Porque, cara, pra almoçar não é uma coisa assim tão rápida, né? E a gente tinha 1 hora. Aí o que eles resolveram? A brilhante ideia que eles tiveram. O curso passou a ser integral de segunda a sexta. Então, sexta não ia ter só aula de manhã, ia ter aula o dia todo. E sábado também ia ter aula. Olha que ideia maravilhosa. E o nosso almoço, em vez de 1 hora, ia ter que ser só 30 minutos. Olha que incrível, essa ideia maravilhosa que eles tiveram. Nossa, meu Deus, que bom pra vocês essa ideia. Tipo, gente, como assim? Aí, resultado, era uma correria maluca. Pelo menos esse negócio de meia hora foi só durante 1 semana, se eu não me engano. Foi rápido, né? De 3 semanas, 1 semana foi assim, de meio de 1 hora a gente ficou 30 minutos almoçando a comida e assim, almoçava no shopping, do lado da escola. E tinha gente que levava a marmita pra esquentar na escola lá no micro-ondas e comer. Mas até isso era cheio, porque tinham vários alunos que faziam isso, porque tinham vários alunos que ficaram lá meses, então as pessoas não conseguiam comer no shopping. Eu fiquei só 1 mês e eu levei dinheiro pra isso. Então eu atravessava a rua, era do lado assim, do lado mesmo, atravessar a rua e eu comia no shopping. Só que isso pra fazer em 30 minutos, cara, eu mal conseguia engolir a comida. Era bem desagradável. Mas enfim, foi isso que aconteceu por 1 semana. Depois a gente ficou com um intervalo com um almoço de 1 hora, e pelo menos dava pra comer a comida em paz. Pouca paz, mas em paz. Enfim, então ficou intenso desse jeito. Então sábado eu também tinha aula, mas eu não tive na aula na última semana. Então eu tive 1 semana de recesso aí no final pra, enfim, aproveitar, passear. O que foi ótimo, porque como eu falei, eu achei que eu fosse ficar super estudando. Gente, estudei muito menos do que eu imaginei, tá? Não saiu como planejado. Eu queria conhecer muitos lugares, muitas coisas quando eu cheguei lá. Eu fiquei muito animada de conhecer. A minha expectativa, ela foi superada muito, sabe? Eu passeei, eu gostei do lugar, eu me senti à vontade, eu não fiquei com medo das coisas, sabe? Eu não fiquei sem graça, eu falava com as pessoas, forçava a amizade, ela falava, oi, tudo bom? Tava assim, né? Puxava assunto, não sei o quê. Então, assim, estudei muito menos do que eu planejei. E até que não foi um grande problema também, por quê? Porque eu não fiz a prova no final do curso, acredita? Porque que aconteceu? Tiraram 1 semana do curso, a semana final, e tiraram a prova também. Então, não teve a prova. Então eu não tive a opção de fazer a prova. Aí quem ia fazer o TKT Young Learners, que ficou lá 2 meses, podia fazer a prova junto, né? Tipo, no final, no segundo mês teria também. O que eu sei que foi meio treta também, porque eu tive uma colega que eu conheci lá que ficou, fez o Very Young Learners, ou Young Learners, sei lá, não lembro especificamente qual, pagou a prova e não teve. No final do mês seguinte lá, deu alguma coisa que aconteceu que não teve, acho que ela não recebeu nem o estorno até hoje, teve algum problema. Enfim, então não teve a prova, porque reduziram 1 semana, eu não fiz a prova lá, o que eu não achei tão ruim, como eu falei, porque eu estudei menos do que eu gostaria, e a gente sempre quer estudar, né, se preparar sempre o melhor jeito, aquele negócio, enfim, não teve a prova, não tive a opção de fazer mesmo, então eu passei bastante, aprendi bastante, porque o curso pelo menos era todo dia de integral, e é isso. Então tá, sexta, sábado, almoço de 30 minutos, ok. Ah, tá, outra coisa, como desse negócio do dinheiro que eu falei dos alunos que almoçavam lá. Você pode trabalhar, estudando na college, você pode trabalhar part-time, tá? Então você tem essa possibilidade, eu não sabia disso. Eu não teria trabalhado mesmo assim, porque eu só fiquei 1 mês, então eu levei dinheiro pra ficar lá 1 mês, eu me programei pra isso, tudo bem. E mesmo ficando 1 mês, eu acredito que seja difícil você arranjar um emprego lá, né? Porque você vai chegar, você vai ter que ainda falar com a pessoa, porque tem equipes personalizadas lá, personalizadas não, preparadas lá na escola pra te ajudarem com encontrar um emprego. Então, eu não sei se é rápido, se você chega num dia, no segundo dia você já tá empregado e você consegue trabalhar durante 1 mês, mas o pessoal que ficava lá vários meses trabalhava part-time. Inclusive, o pessoal que fez o curso comigo teve um problema, assim, difícil, né? Foi difícil nessa época porque eles começaram a fazer part-time. Normalmente eles estudam part-time e trabalham part-time. Como o curso ficou full-time, porque era o dia todo, inclusive no sábado, eles tiveram um problema aí, só conseguiu manter o emprego quem tinha um chefe mais flexível, porque senão a pessoa não conseguia manter o horário. Enfim, mas tem essa possibilidade, tá? Você estudando na college, você pode trabalhar lá também, caso você queira ficar alguns meses. Beleza. E aí a gente trabalhava, quanto ao curso, né? Como é que foi também lá? A gente trabalhava muito em grupo,
tinha muito exercício em grupo, assim, a gente quase não fazia nada individual, tá? Então a professora explicava algumas coisas e aí a gente, né, reunia pra fazer trabalho em grupo, bem estilo de Cambridge, tudo muito sempre em trio, em dupla, em grupo, e a professora muitas vezes a gente chegava na aula, a professora já tava com os grupos montados, porque ela colocava as pessoas especificamente, né, uma pessoa que tem dificuldade ou com a outra que não tem, uma pessoa que já reuniu com a outra e a outra não, então tinha um controle muito forte quanto a isso. Porque, igual eu falei, é bem um estilo de Cambridge, assim, quando a professora tá dando atenção pra um grupo, o outro grupo não tá tendo atenção dela e tal. Então, assim, você já começa a perceber, né? Mas tem momentos que você consegue falar pra ela, falar com ela, enfim, tirar a dúvida, pra te ajudar muito. Minha professora era muito bacana, eu gostava muito. Ok. A gente fazia simulação das provas, então a gente fez simulação, acredito que umas 3. Eu acho que semanalmente a gente fazia a simulação da prova. Então a gente ficou bem treinada com essa simulação da prova pra poder a gente praticar, enfim, do jeitinho que a prova acontecia, a gente praticava também. E aí, o que eu achei do curso, né? Bom, eu achei o curso enriquecedor, tá? Tinham vários conceitos, assim, que eu já sabia. Eu já dava aula há 7 anos, né? 6 anos, eu acho, nessa época. E aí eu já sabia muitas coisas, só que eu não sabia que aqueles eram conceitos de Cambridge. Então, teve coisa assim que eu reconheci, mas também, claro, que teve coisa nova. Então é muito bom, e é muito bom você saber que você tá respaldado, que tem uma instituição tão renomada quanto Cambridge que fala que é daquela maneira que tem que ser feito. Tanto com coisa que você faz, que é bom você saber que você tá fazendo certo, quanto com coisa que na hora que acontece você não saberia como fazer. Então eu gostei muito desse lado. Eu gostei muito também da experiência que a gente tem com outros alunos, né? Porque aí é aluno do mundo todo, então... outra coisa, lembrei. Aluno do mundo todo, então você acaba conversando com as pessoas sobre as culturas, né? Como são, a gente não tinha muita oportunidade de conversar, porque como eu falei, a gente tinha 10 minutos de intervalo, de manhã e de tarde, 30 minutos de almoço no começo e depois 1 hora, e eu saía pra almoçar no restaurante, então não dava tempo, né? Eu saía pra almoçar no shopping, então não dava tempo. Mas, no tempo que dava, a gente conhecia as pessoas. Eu viajei também pra ali perto de Vancouver, esqueci o nome. Que bom, mano, no meio do vídeo. Esqueci o nome. Depois eu lembro aqui, se eu lembrar, eu coloco aqui na edição. Whistler, lembrei. Antes da edição. Whistler, então assim, a gente fez a viagem pra Whistler, pra Groesbeck Mountain, e aí você vai com as pessoas, e aí você conhece as pessoas também fora da escola, então assim, é muito rica essa parte cultural. E o que eu lembro que eu ia falar é que assim, lá na escola, nos intervalos, as pessoas podem falar o idioma delas nativo. Então elas saem, se elas falam japonês, elas podem conversar com os amigos japonês. Se ela fala francês, ela pode conversar com os amigos em francês, beleza. Mas nós, os alunos do TKT, que somos teachers, não podemos falar em outro idioma. Então a gente só pode falar inglês o tempo inteiro que a gente tá lá. Em aula, claro, e nos intervalos do lado de fora. Então, quando passava alguém da recepção, da coordenação, ou algum professor, né, que todos falam inglês, é lógico, e a gente não tava falando inglês, e ele sabia que a gente era no TKT, a gente levava chamada, porque tem que falar inglês, mesmo se você já é com um amigo brasileiro. Você tem que falar inglês porque você é um teacher, você tem que ser exemplo, e você tem que falar inglês o tempo todo, em todos os lugares, dentro daquela college lá. Beleza. Novos conceitos, ok. Enriquecedor, ok. Contei da minha opinião também. Sabe uma coisa que eu queria comentar? Sobre o visto, que eu fiquei pensando se as pessoas vão ter dúvida. Essa questão do visto, eu fui com visto normal, tá? De turista, era o recomendado, tá? Não fiz nada errado, não. Porque como eu fui ficar só um mês, não precisava disso de fazer um visto de estudante, etc. E o meu visto foi facilitado porque eu já tinha o visto dos Estados Unidos. Então, eu paguei $7 pro visto do Canadá. E assim, me disseram que a chance de negar um visto do Canadá quando você tem visto dos Estados Unidos é quase nula. Então, eu já tinha visto dos Estados Unidos, eu fiz o pedido online, né? Então, eu fiz o cadastro lá, paga o valor, $7, e pronto, seu visto é aprovado, né? Enfim, não tô dizendo que vai acontecer 100% das vezes, mas me disseram que isso acontece realmente praticamente sempre, né? Que não é uma coisa comum eles rejeitarem o seu visto do Canadá, a menos que tenha algum objetivo muito específico, algum motivo muito específico pra cancelarem, né? Pra não autorizarem o seu visto do Canadá, sendo que você tem um visto dos Estados Unidos, né? Enfim, permitido ali, legalizado. Então, eu só fiz isso. Eu paguei esses $7 porque eu tinha esse visto dos Estados Unidos já, então foi ok. No final do curso, a gente tem uma graduaçãozinha. Muito legal, porque a gente veste a beca, veste o cap, né? Então, assim, a gente tá lá com todo mundo que fez a aula com a gente. E, então, assim, é muito bacana. E a gente vê também que a graduação não é só nossa, tem de outras turmas também. Então, a gente vê todo mundo se formando. Tem um momentinho de discurso lá, né? Então, discurso! E aí eu fui a valedictorian, caso você não saiba, enfim, já vou te contar que a valedictorian é aquela pessoa que vai lá fazer o discurso. Então,
é o aluno que teve ali a melhor desenvoltura, a melhor nota, enfim, que se destacou mais na turma. Ele vai lá e, enfim, ganha a honra, né? Ganha o direito. A honra ele ganha o direito, então assim, ele ganha a honra de fazer esse discurso pela turma. E a gente que escreve, né? Então, a gente, né, é selecionado ali, é eleito valedictorian. E aí a gente escreve o discurso. No caso do meu, a professora falou que tinha que ser no máximo 1 minuto. Essa era a regra lá, então eu tive que escrever o discurso ali de até 1 minuto. Então, assim, você fica nervosa, sobe lá e tal, e você tem que falar em inglês, né? Pra todo mundo entender, pra todo mundo ouvir. Mas foi uma honra mesmo, foi muito bacana a experiência. Eu adorei. Então, vou até ver se dá pra passar aqui um pedacinho de eu falando lá, mas assim, pelo menos o vídeo de eu falando ali, pra você ver mais ou menos como é que era, mas assim, bacana. Então, eu fui essa valedictorian também, foi uma experiência completa. Eu achei incrível. Minha vontade é ir pra todos os lugares, estudar todos os cursos. E uma coisa que eu achei incrível, que eu sempre agradeço assim ao mundo e ao universo, foi essa minha ansiedade de querer ir logo, porque a pandemia estourou aqui no Brasil, né? Ela estourou em março. Lá em Vancouver mesmo, a gente já estava tendo notícia de que já tinha uma doença acontecendo, né? Já tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas ninguém nunca imaginou que fosse ser uma pandemia, né? Então, não tínhamos essa noção. E aí estourou aqui no Brasil, fechou tudo em março. Então, se eu tivesse viagem pra julho, ia ser um caos, ainda mais, né? Eu não ia ter conseguido ir, eu não ia poder fazer nada. Então, foi ótimo que eu fui em dezembro de 2019, foi ótimo que minha ansiedade aconteceu. E foi ótimo que eu investi em mim também, acreditei em mim, e comecei a ganhar mais, comecei a ganhar melhor. E quando foi julho, agosto, eu escolhi isso e pronto, paguei tudo, porque tem que estar tudo pago até a viagem. Então, isso foi tudo de julho, agosto até dezembro. E foi incrível. Se eu pudesse recomendar, recomendaria. Sei que é uma coisa que custa dinheiro, né, para as pessoas, enfim, às vezes o tempo também. E tem maneiras de você buscar bolsas e etc. Então isso é uma possibilidade que eu vou deixar a semente pra você aí, caso você fique achando que só quem é muito rico que faz o intercâmbio. Não, tem maneiras também que dá pra você ir atrás e pesquisar. E se você conseguir também juntar o dinheiro pra ir, é isso aí, junta, a experiência vale muito a pena. Eu vou gravar um curso sobre Vou gravar um curso. Vou gravar um vídeo sobre o intercâmbio completo também, tá bom? Que eu fiz a pesquisa lá no Instagram, o pessoal preferia qual o primeiro, porque vieram pedir as duas coisas, e aí ficou quase empatado, mas esse daqui sobre o curso venceu, então tô gravando ele primeiro. É esse daí. Faz seu comentário aqui, fala o que você achou, se você quer ver esse outro também vídeo aí sobre o intercâmbio, o que você achou, se você já fez o TKT, se você se interessou por fazer, se você já fez o curso, conversa comigo que eu adoro ver a sua opinião. E é isso daí, dá um like no vídeo, já me segue se não estiver seguindo ainda, e até o próximo vídeo.